Muito bem, já é Natal, vou trazer uma ideia para o Natal para você. Mas quero fazer um desafio. Vamos pintar a mão livre. Hoje, um pouquinho mais difícil, mas é um desafio. Eu sou Iolane Caron, o nosso canal fala sobre artesanato. Já te convido neste momento a se inscrever no canal, para você não se esquecer. Clique no botão aqui embaixo e já deixe o sininho acionado. Assim, você receberá as notificações dos novos vídeos. Vamos pintar a mão livre usando a tinta Vitrô 150 da Acrylex, própria para porcelana, para vidros. Você pode colocar no forninho, queimá-la, fazer a queima para você poder lavá-la. Muito fácil de fazer, uma delícia de pintar com a tinta Vitrô. E a opção que eu trouxe hoje, a mão livre, também é muito fácil de fazer. Eu quero ver você fazendo e depois postando aqui para mim ver o resultado. Então, bora pro vídeo! Muito bem, hoje vamos pintar essa peça de cerâmica, fazendo essa flor do Espírito Santo para você enfeitar a mesa de Natal. Veja que peça linda, muito simples de fazer. E você vai usar a tinta Vitrô 150 da Acrylex. Passei o risco para um prato para cerâmica, de maneira que eu peguei esse risco desse guardanapo aqui. Passei para um papel sulfite, o mesmo desenho, e depois, com o auxílio do carbono, transferi o mesmo desenho para o prato. Com o auxílio de um lápis, eu transferi o desenho para o prato. Vamos começar com as pétalas da flor pelo lado de fora. Aqui eu vou começar com um pincel chanfrado usando a cor vermelho escarlate, só para você ver como é que fica com o pincel chanfrado. Veja que eu tenho mais dificuldade puxando e ele fica um pouco transparente. O resultado ficou assim. Agora, vou mudar o meu pincel para um pincel redondo, que é o que eu costumo usar quando eu faço esse tipo de pintura. Eu acho mais fácil. O pincel redondo, ele já traz mais carga de tinta, porém, você não pode usar excesso de tinta. Então, vamos seguir a pintura com um pincel redondo. Eu acho bem mais fácil de trabalhar. Puxando sempre do centro para fora, depois virando o prato da ponta para dentro. Nesse momento, é importante você puxar o pincel sem deixar excesso de tinta. Não é nessa primeira demão que você vai cobrir a peça. Essa primeira demão é só como base mesmo, mas tente deixar não muito marcado as pinceladas. Na segunda demão, ele vai cobrir bem melhor. Agora vamos secar no secador essa primeira demão. Não fiz até o final as pétalas para não confundir o desenho. Agora vem a hora da gente começar a trabalhar com a mesma tinta Vitrô, só que usando a marrom escura, dando sombra nas pétalas que ficam mais embaixo. Começo aqui com a marrom escura e já finalizo com a vermelho escarlate, cobrindo, retocando e fazendo a sombra onde é sombra embaixo das pétalas. Agora eu já venho puxando com a cor laranja e intercalando marrom escuro na sombra, vermelho escarlate e um pouco mais de luz com a laranja. Foi as três cores que eu usei para fazer essa flor do Espírito Santo. Se você desejar dar um pouco mais de luz e usar o branco, fique à vontade. A tinta Vitrô, ela é indicada para vidro, cerâmica, porcelana e faiança. Ela é muito fácil de trabalhar. Essa tinta Vitrô é uma tinta de alta qualidade, à base de água. Ela vem prontinha para uso e você deve fazer a queima num forno convencional mesmo, caseiro de casa. Sempre você trabalha com a sombra, puxando e intercalando a secagem. Essa pétala que eu tô fazendo, ela está em cima dessas outras duas, então eu vou trabalhar ela um pouco mais clara usando mais laranja. E assim você vai fazendo, puxando as que estão em cima com um pouco mais de luz, usando um pouco mais o laranja. Veja que ela diferencia bem quando você usa o laranja em cima do vermelho. É muito importante, antes da aplicação dessa tinta, você misturar muito bem com o
auxílio de um palitinho, porque a resina fica depositada no fundo da tinta. Antes do uso, misture ela bem. Agora vamos secar no secador para passar a segunda demão nas pétalas de cima. Ela seca rapidinho, mas se você precisar de um retardador, existe o retardador Vitrô 150 que é incolor. Você pode misturar em qualquer cor de tinta. Vamos pintar o miolinho com o amarelo ouro. Aqui é só passando em cima, já deu uma boa iluminada na flor. Agora alguns retoques, você pode voltar. O bom é isso, que você pode secar no secador, voltar e fazer alguns retoques. Lembrando, sem muito excesso de tinta. Cuide para não passar exageradamente muita tinta. E importante também que ela esteja muito bem seca para esse retoque. Aí você pode voltar fazendo, acentuando algumas sombras nas pétalas que estão pelo lado de fora. É bom lembrar você que quando você fizer a queima dessa tinta, essa peça vai ao forno. Como é que você vai fazer? Você vai ligar o forno 150 a 180 graus, vai colocar a peça dentro do forno convencional e vai aguardar 30 minutinhos. Desligar o forno e deixar ele esfriar dentro do forno. Você só poderá lavar essa peça depois de 72 horas. E lógico, com cuidado, nada de usar produtos agressivos. Depois de todos os retoques feitos, secamos tudo muito bem no secador por último. Aqui eu tenho um exemplo da mesma pintura e uma xícara já pronta, seca, e eu fiz esses galhos aqui com a flor. Como é que eu fiz? Eu peguei o mesmo retardador que eu já havia falado, deixei num cantinho, que ele retarda a secagem da tinta. Assim eu posso trabalhar com esses arabescos mais facilmente. Com o pincel mais fino, mais leve, venho fazendo umas puxadas do centro para fora, e como ele está com retardador, ele vai deslizar melhor. Você vai poder fazer trabalhos e traços mais finos. Você pode fazer do mesmo jeito, fazer os traços, secar no secador e fazer outros traços. Veja como ele vai ficando bonito, encorpado, decorado. Agora é a hora de fazer essas bolinhas aqui. Também muito simples. Peguei com o mesmo cabo do pincel a tinta vermelho Scarlet e fui fazendo as bolinhas. Tiro o excesso para ele não ficar muito com excesso de tinta e venho fazendo as bolinhas em alguns pontos, decorando. Já vai dando um outro charme, deixando a peça ainda mais bonita. A mesma coisa você pode fazer em volta do miolinho, usando o marrom escuro, o próprio branco, o próprio amarelo, definindo a flor entre o miolo e as pétalas. Veja como a peça dá uma iluminada quando a gente usa a tonalidade de branco. Olha que peça mais linda que você pode decorar a sua mesa de Natal. E o melhor, feito por você, usando os produtos da Acrylex. Muito bem, veja que lindas peças que você pode fazer com a tinta Vitrô 150 da Acrylex. Foi uma pintura à mão livre, mas eu dei todas as dicas necessárias para você alçar voos maiores. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários para a gente poder te responder. E aproveite, já compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essa bela peça. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!